toda vez que eu vejo alguém andando com esse carro na cidade, eu me pergunto, por que tanta gente compra? Você consegue imaginar que carro que é? A Toyota Hilux é um dos carros mais vendidos, mais valorizados, mais adorados. E toda vez que eu vejo um na rua, eu me pergunto, por que essa pessoa comprou? Como que ela usa? O que come? Onde vive? E várias outras perguntas específicas que vocês também fazem. Nesse vídeo eu vou tentar responder, talvez não todas elas, mas a maioria. E para começar, o que é visível imediatamente é que a Hilux tem o design mais inofensivo da categoria, mas que é inconfundível. Essa aqui ganhou esse focinho cromado, e como ela é a versão SRV, ela também tem essas rodas de 18 polegadas com esse acabamento diamantado e bastante cromado. Aqui nos retrovisores, nas maçanetas, e importantíssimo, esse estribo lateral aqui que ela também tem. E os volumes dela são bem suaves até. Os paralamas, esses vincos aqui de porta, tirando na versão SRX Plus, que ela tem aqueles apliques alargados de paralama bem brutos. É quase o mesmo design desde 2006. A produção da 7ª geração começou em 2004, mas ela só chegou aqui no ano seguinte como ano modelo 2006. E apesar dessa aqui ser considerada a 8ª geração, a plataforma IMV é a mesma da 7ª geração, então eu considero que ela só sofreu facelifts profundos. E dá pra perceber isso no formato da moldura dos vidros, do para-brisa, e esse facelift barra geração também recebeu melhorias estruturais, mais rigidez torsional, suspensão recalibrada para conforto, mais segurança, e até a próxima Hilux, prevista para o fim desse ano, vai usar a mesma plataforma, mas bem modificada para receber opções híbridas e até 100% elétricas. E aqui cabe a primeira pergunta de vocês. Qual é a melhor Hilux de todos os tempos? Para mim, a minha favorita é a 5ª geração, que foi a primeira vendida aqui no Brasil. Mas pensando numa Hilux específica, eu amo a Hilux Dakar. Ela venceu o Rally Dakar em 2019, 2022, 2023 e 2025 e teve motor V8 5.0 e V6 3.4. Você já conhecia a Hilux Dakar? Agora que você conhece, pode demonstrar sua gratidão por esse conhecimento adquirido, se inscrevendo no canal e deixando o like nesse vídeo. Faz essa por obséquio. Essa música tá me perseguindo essa semana. Bom, aqui dentro a Hilux mistura antiguidade e modernidade. Agora eu vou mostrar o meu ponto de vista desse design interno, que não parece com muita coisa, é tipicamente Toyota, porque não tem muito uma distribuição, uma organização lógica dos elementos, e mistura, como eu falei, modernidade e antiguidade, e o exemplo mais clássico, reloginho digital aqui em cima. Essa telona da central multimídia aqui fica no meio dessa moldura preta, então ela fica até que bem integrada. Pelo menos tem botões físicos aqui do lado, e o Start Stop fica logo aqui também, de fácil acesso. Mas no geral a primeira palavra que me vem à mente, principalmente considerando os concorrentes, é caos. Pelo menos aqui embaixo ele tem comandos físicos do ar-condicionado digital de 2 zonas. E aqui do lado, um dos meus botões favoritos de seleção da tração do carro. Ele fica sempre na posição de tração traseira, H2 ali. E aqui embaixo fica o bloqueio do diferencial traseiro, assistente de descida e o controle de estabilidade. E aqui a entrada USB normal, não tem USB-C aqui na frente, que me pegou de surpresa quando eu trouxe meu cabo para carregar e não dava para usar. Pelo menos o espelhamento do Android Auto e do Apple CarPlay é sem fio, que ajuda bastante. E aqui dá para responder outra pergunta. Como que é dirigir Hilux automática? Essa pergunta provavelmente é feita por causa dos engates dessa manopla aqui. Tem esse caminho divertido para fazer do Park até o Drive com a opção de trocas manuais. É uma forma mais antiga de evitar engates errados ou colocar o câmbio na posição errada, porque você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Hoje em dia, a maioria das manoplas tem o botãozinho aqui atrás. Facilita bastante o uso, mas eu gosto de prestar atenção no que eu estou fazendo e acho que mais pessoas se beneficiariam disso. Aqui atrás tem esse porta-treco, ideal para colocar a chave, que é relativamente grande. Aqui na frente tem um porta-trecos bom para colocar o celular, 2 porta-copos, e ele tem mais porta-copos escondidos que eu só descobri por acaso quando eu entrei no carro pela primeira vez e ele estava meio aberto. Olha que beleza de porta-copo. E aí vendo aquele porta-copo daquele lado, eu deduzi que, então de repente, a Hilux ficou
muito mais conveniente e ergonômica. Aqui no console também fica o botão do modo Eco e do modo Power, que não muda muita coisa, mas dá para perceber uma melhora no consumo. Aqui embaixo ele tem alguns botões importantes, como do sensor de estacionamento, e um importantíssimo é esse aqui da fumacinha, que eu vou explicar melhor depois para que funciona e por que ele é tão importante. As portas não são nada demais, mas tem esse aviso aqui, essa etiquetinha referente àquele botão. Outra coisa que eu gosto é do painel, que é analógico, conta giros e velocímetro, mas ele tem essa telinha central cheia de funções controladas por esses botões aqui no volante. E aqui desse lado ficam os comandos de volume e de faixa do som, então dá para passar por tudo aqui. E é mais intuitivo do que grande parte dos carros atuais que tem tudo digital. Os bancos também são bem confortáveis, de couro simples, e apesar da distribuição e do design do interior desse carro me causar um pouco de toque, pelo menos é um design distinto, tipicamente Toyota, e convenhamos, é diferente da maioria dos carros hoje em dia, que comparativamente são muito certinhos, então a Hilux tem bastante personalidade nesse aspecto. Aqui também um detalhe muito útil, essa alça. Ajuda bastante a subir no carro, em conjunto com o estribo, que eu não preciso, claro, mas pessoas com dificuldade de flexibilidade e pernas curtas se beneficiam bastante, mas como eu disse, eu não preciso de nada disso. Outra característica que eu gostei bastante da Hilux é a visibilidade dos retrovisores. Ela tem uma percepção espacial muito boa, e eu acho que é a relação entre a largura da cabine e a largura da carroceria. São bem próximos, então dá mais confiança na visão que você tem de fora do carro para posicionar na faixa e tal. Com o Compass eu não senti essa confiança toda, então é legal ter isso com um carro tão grande quanto esse. Outra pergunta boa: qual a diferença entre a Hilux SR-V e SR-X? Equipamentos e preço. A SR-X fica acima da SR-V e tem câmera de 360 graus, alertas de mudança de faixa e colisão frontal, frenagem automática de emergência, piloto automático adaptativo, banco do motorista com ventilação e sistema de som JBL com 8 alto-falantes e subwoofer, por isso que custa R$32 mil a mais. Mas a SR-V já é bem equipadinha, com chave presencial, multimídia com GPS e TV digital, aplicativo de controle do veículo, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída para o banco traseiro, ajustes elétricos do banco do motorista, faróis de LED, retrovisores com rebatimento elétrico, retrovisor interno fotocrômico, câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, controle automático de descida, airbags frontais, laterais, de cortina e de joelho do motorista e assistentes de emergência e recuperação veicular. E apesar dela ser uma picape bem segura, até com todos esses equipamentos de segurança, ela ficou com má fama nisso por causa do famoso teste do Alce. Esse teste avalia a capacidade dos carros de evitar acidentes, mudando de direção de forma brusca sem perder o controle e voltando para a trajetória normal. Ele simula o desvio de obstáculos como um Alce invadindo a pista. A revista sueca Teknikens Vald testou a Hilux em 2007 e ela quase capotou, levantando as rodas internas do chão. A nova geração foi testada em 2016 e falhou também, ganhando atenção no mundo todo. Daí ela teve a suspensão e o controle de estabilidade recalibrados e mesmo assim falhou no teste de 2017. A caçamba vazia deixa a traseira muito solta e o centro de gravidade alto facilita a inclinação. Tudo isso deixa o carro muito instável nessa situação. Em 2018, a Toyota resolveu o problema, recalibrando o controle de estabilidade e a suspensão e até usando pneus diferentes no carro. Depois disso, a Hilux nunca mais teve problema nesse teste. Apesar disso, a Hilux sempre foi boa em segurança passiva. Ela tira 5 estrelas no Latin NCAP desde 2015, provando que tem uma estrutura sólida com boa absorção de impactos. E como a Hilux é enorme, ela também é bem espaçosa. E essa sensação de espaço é aumentada pela visibilidade muito boa dela para fora. A posição de dirigir é bem alta e o banco também tem vários ajustes, e esse aqui é elétrico, e parece que eu estou sentado em cima dela em vez de dentro. A única coisa que fica devendo um pouco é a quantidade de ajustes do volante. Aqui atrás ela não é tudo isso, principalmente para quem vai sentado no meio por causa desse túnel central aqui. Ela não é tão larga para 3 pessoas, principalmente por ser uma picape, e sendo picape, o encosto aqui atrás é um pouco vertical demais, principalmente se comparado a carros normais. Mas ela tem umas funcionalidades legais, como essas 2 entradas USB-C, o apoio de braço. Tem 2 porta-copos e até esses ganchinhos aqui atrás do banco. Ela tem 5,32 m de comprimento, 1,85 m de largura, 1,81 m de altura e 3,08 m de entre-eixos. Ela é enorme, mas não é tão larga, e pesa pouco pela robustez mecânica, só 2.125 kg. Qualquer SUV desse porte passa das 2,5 toneladas, mesmo sendo monobloco. E aqui já dá para responder outra pergunta.
aonde fica o chassi da Hilux. Ele fica embaixo da carroceria toda, bem aqui. São essas barras longitudinais, unidas por barras transversais, que formam o chassi. É a chamada construção body on frame, que significa corpo sobre estrutura. É diferente da maioria dos carros hoje em dia, que tem a construção chamada de unibody, que é uma coisa só. A carroceria e a estrutura são as mesmas, o que aumenta muito o conforto em comparação a esse estilo de chassi separado. Isso aqui é mais voltado para robustez e capacidade de carga, com conforto ficando em segundo plano. E falando em capacidade de carga, a caçamba da Hilux leva 1.000 litros de bagagem ou aguenta 1.000 quilos de carga útil. E aqui entra outra pergunta de vocês. Aonde que fica o step dela? Bem aqui embaixo, porque se ficasse na caçamba ia ficar exposto demais, sabe? A Hilux também tem as opções cabine simples e chassi, que são as versões mais simples voltadas para trabalho. A cabine simples leva 1.580 litros de bagagem e a chassi não tem caçamba. Só o chassi exposto para montar um baúzinho. E o maior problema da caçamba da Hilux é ela ficar vazia. Sabe por quê? Vou mandar para entender. Qualquer picape média precisa ter uma boa capacidade de carga e capacidade off-road também. E é por isso que elas têm essa suspensão mais elevada e a suspensão traseira é de feixe de molas. Simplicidade, durabilidade, robustez, conforto não é prioridade aqui. Mesmo assim, muita gente compra picape média para usar na cidade e de vez em quando pegar uma estradinha de terra. Então eu acho incrível a capacidade dos consumidores de aguentar o desconforto dessa suspensão, que pula em ritmos diferentes na dianteira e na traseira. A suspensão dianteira chacoalha de acordo com as irregularidades do piso, mas a suspensão traseira quica como se fosse uma bola de praia. E as duas juntas estão conectadas pela carroceria, então elas não se entendem. Parece que são dois carros diferentes. Ô trilho do trem. Com a caçamba carregada, aí é diferente, porque parece que o peso lá na traseira amacia o feixe de molas. Sem carga, sobra capacidade para suspensão. É muito incômodo para mim, às vezes dá até enjoo, dependendo da situação do asfalto. Dito isso, eu entendo que carro é status para grande parte dos consumidores. E no trânsito cheio de SUV, uma picape garante um pouco mais de destaque, né? As montadoras entendem isso e estão caprichando nas picapes. Elas estão ficando bem completinhas, mais luxuosas, confortáveis. O custo-benefício está incrível. Olhando por esse ângulo, até que faz sentido, viu? É bom pensar alto, ouvir seu próprio raciocínio, e agora eu tô até admirando quem encara esse desconforto por tudo que uma picape oferece. Outra coisa que a Hilux oferece é esse câmbio automático de 6 marchas, que é competente, parrudo, e até aposentou aquele de 4 marchas anterior. E para um motor a diesel, quanto mais marchas, melhor, para aproveitar a faixa útil de rotação, que é bem curtinha. É por isso que algumas picapes já têm até 10 marchas. E aqui na Hilux, se eu colocar no modo Eco, as trocas de marcha são em giros mais baixos, são mais suaves, o que tem um efeito bem positivo no consumo dela. Mas ela também tem a opção do modo Power, que eleva bastante a rotação antes de trocar as marchas. As trocas são um pouco mais sentidas, mas também, claro, afeta o consumo, né? Para usar ela na cidade, eu acho que o modo Eco é ideal, mas ela também vai além com as opções de tração. Normalmente ela fica com a tração traseira no modo H2 aqui. Essa traseira leve deve ser até facinho fazer drift. E ela também tem as opções de tração nas 4 rodas e nas 4 rodas com reduzida e até a opção de travar o diferencial traseiro para subidas e descidas mais íngremes, para manter a velocidade constante, aproveitando bastante o torque desse motor a diesel. Falando nisso, agora dá para responder mais uma pergunta. Qual é a potência da Hilux? Esse motor aqui é o 2.8 de 4 cilindros turbo diesel de 204 cavalos e 50,9 kgfm. As versões com transmissão manual têm menos torque, 42,8, e esse é o mesmo motor que a Toyota usa há mais de 10 anos. Ela sempre está atualizando ele com mais potência, menos consumo, melhoria de emissões, e aquele botãozinho lá de dentro entra bem nisso. Aquele é o botão de limpeza ou regeneração do filtro de partículas, o DPF. Os motores a diesel atuais têm esse filtro que capta as partículas poluentes da queima do diesel. Idealmente, o filtro se regenera sozinho, principalmente em situações de rodagem constante em velocidades mais altas. A luz no painel pisca, avisando que a limpeza está ocorrendo. Esse botão é para quando o filtro precisa da regeneração manual e a pessoa não está rodando nas condições ideais para a limpeza automática acontecer. E é muito importante ficar atento a isso porque a maioria dos carros a diesel que rodam bem mais na cidade costumam ter problema de entupimento do filtro. E a troca pode chegar a custar mais de 15 mil reais, além de prejudicar outros componentes do motor, fazendo o carro até parar no meio do caminho.
Se cuidar de tudo isso certinho, esse motor roda tranquilamente até 500 mil km. E bebendo pouco, a Hilux faz 9,3 km por litro na cidade, melhor que todas as concorrentes diretas, e 10 na estrada, na média da categoria. No meu tempo com ela, eu fiz 10,1 km por litro, principalmente depois dessa viagem para gravar. Com esse consumo, mais o tanque de 80 litros, dá para rodar uns 800 km com um tanque. Ela foi a quarta picape mais vendida de 2025, atrás de Strada, Saveiro e Toro. 49.732 unidades. A Ranger vendeu 34.000 e a S10 31.500 mais ou menos. E por que vende tão bem mesmo não sendo a mais moderna? Porque ela é confiável, previsível, valorizada entre os usados e tem a tradição da Toyota por trás. É praticamente um investimento seguro que compensa todos os aspectos onde ela fica devendo. A Ranger é mais moderna, tecnológica e confortável, a melhor para rodar na cidade. A Amarok é potente e tem dinâmica boa. A S10, a Triton e a Frontier também são robustas e confiáveis. E surgiram várias novas. Fiat Titano e Ram Dakota, BYD Shark, Jack Hunter, Photon Tunland, GWM Power. Essa categoria tá bombando e a Hilux tá dominando. Não é à toa que virou tema de música. E a próxima Hilux vai ser uma evolução dessa, mas nada revolucionário, porque a Toyota não precisa fazer muito além disso para conquistar o consumidor. E quanto custa esse investimento? A Hilux 0 km mais barata é a Chassis, que custa R$ 256.390, e a mais cara é a SRX Plus, que é mais equipada, tem os paralamas alargados, o Santo Antônio estilizado ali atrás, que custa R$ 357.890 no momento da gravação desse vídeo. As Hilux mais antigas com a mesma mecânica, a partir de 2006, custam entre R$ 37.000 e R$ 88.000 na tabela FIPE, entre cabine simples e cabine dupla. As de 2012, com facelift, chegam aos R$ 120.000 de FIPE. A nova geração de 2016 chega aos R$ 173.000 e essa última fase dela, que começou em 2021, chega a custar R$ 232.000. Não desvaloriza, tá vendo? E se você quer investir de forma mais inteligente ainda, baixa o app da OLX para encontrar milhares de opções de Hilux de todos os anos e preços. E para de pegar dica de investimento comigo. No fim das contas, a Hilux me ensinou algumas lições. Primeiro, que eu preciso cuidar melhor da minha coluna. E segundo, que eu posso mudar de opinião. Esse tempo com ela me fez entender melhor os seus compradores, mas também reforçou que picapes médias não funcionam para mim. Se essa imponência toda, com a robustez mecânica e a confiabilidade da Toyota funcionam para você, eu te entendo. E agora, eu preciso conhecer mais picapes ainda. Então comenta aí qual é a próxima picape que você quer ver aqui no canal e até o próximo vídeo.